nos assistem na transmissão online, um ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro de governança, estratégia e inovação governamental. Uma iniciativa que reúne especialistas, gestores públicos, pesquisadores, profissionais e estudantes para promover o diálogo sobre os desafios e as oportunidades da gestão pública contemporânea. O evento é uma realização da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, da Universidade Federal Fluminense, por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e do Instituto de Computação, do Grupo de Inovação e Gestão na Saúde da Universidade Estadual de Campinas e da Escola de Regulação do Estado do Rio de Janeiro. A todos os participantes presenciais e aqueles que acompanham o evento por meio da transmissão online, registramos os nossos agradecimentos. Antes de darmos continuidade, gostaríamos de registrar um agradecimento especial às instituições patrocinadoras e apoiadoras do primeiro encontro de governança, estratégia e inovação governamental. Em nome da nossa comissão organizadora, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Forte Telecom, CREA RJ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, RJ Postos, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Energias Alternativas para Automotores, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Rio de Janeiro, AST, Soluções e Serviços de Ambiente, Calden Consultoria Regulatória Limitada, Abraman, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, Lavoro Solution, Realseg Monitoramento, Global Participações em Energia, GPE, DER-RJ, Departamento de Estradas de Rodagem, e as empresas que nos recebem nas visitas técnicas. Nos receberam, desculpa. Termorio, Petrobras, SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, Águas de Niterói, Grupo Águas do Brasil, Braskem, e aos nossos apoiadores, Fundação Getúlio Vargas, Blue Ocean Gas Energy, CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, MBC, Movimento Brasil Competitivo, Mulheres Biogás, BCVL, Advogados, e Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios. A todos os nosso muito obrigado. Vamos começar nosso dia falando de IA e soberania. A inteligência artificial a serviço do Brasil, soberania digital, desenvolvimento e inovação com propósito. A inteligência artificial vem transformando a economia, a gestão pública e a sociedade, consolidando-se como um dos principais pilares do desenvolvimento do século XXI. Este painel propõe uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades para o Brasil na construção de uma estratégia nacional que concilie inovação, ética, segurança, regulação, proteção de dados e soberania tecnológica. Convidamos neste momento os painelistas para compor a plataforma. A senhora Helena Carla Castro Cardoso de Almeida. Convidamos o senhor Raul Araújo da Silva, mestre em engenharia pela COP UFRJ. Recebemos também o senhor Antônio Ferreira Lima Filho, o senhor Hilton Kevin de Carvalho, gerente de pré-vendas de governo, Rick Vision Brasil, e o senhor Willington Feitosa, coordenador de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Teremos também a participação do senhor Matias Gonçalves Soares, de forma online. E para mediar este painel, o professor doutor Ilimin, da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia, pessoal.
Realmente é um grande prazer estarmos aqui, nesse painel eclético, e vamos diretamente, né, a essa discussão. Talvez a pergunta mais importante não seja o que o IA pode fazer, e sim quem irá desenvolver essa inteligência, sobre quais valores, e mais importante, é serviço e quais interesses. Por isso, essa plenária trata de dois conceitos inseparáveis: ética e soberania. Ética porque tecnologia precisa servir às pessoas. Soberania porque nenhum país poderá exercer plenamente sua autonomia se depender exclusivamente da inteligência produzida por outros. Então, temos aqui pessoas que vêm da academia, do governo, regulação, saúde, cidades inteligentes, inovação, para discutir como construir uma estratégia brasileira para a inteligência artificial capaz de promover e desenvolver desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento das instituições democráticas. E aproveito também fazer um lançamento, né, do livro que foi produzido nos encontros do impacto pelo CPDI da China e do Amor, lá em Campinas, um e-book Brasil para o Futuro e a Desenvolvimento e Democracia, que pode ser baixado gratuitamente no link que está no evento. Então, antes de começar a ir os painelistas, eu vou apresentar formalmente, né, quem são as pessoas que estão compondo aqui a mesa. Eu começo com minha querida professora Helena Carla Cardoso de Almeida, que é professora titular da UF, vinculada ao Instituto de Biologia e Programas de Pós-Graduação, coordena um laboratório de antibiótico, bioquímica, ensino e modelagem molecular, lá de Guilherme, Sonoro, né? Ele desenvolve pesquisas nas áreas de microbiologia, parasitologia, bioquímica, farmacologia e modelagem molecular. Sua atuação integra ciência de fronteira, inovação e aplicações em saúde. O Raul, que também é um autor do capítulo do livro que acabei de mencionar, mestre em engenharia, MBA em gerenciamento de projeto pela GB, especialista em gestão de conhecimento e inteligência empresarial pela COP-UFRJ e também advogado pela UERJ. Servidor público, mais de 25 anos de experiência e atualmente trabalha na Argenes, né, uma das entidades que está organizando esse evento. E é professor da COP-UFRJ e IBMEC e Universidade de Reino Unido. Com atuação na inovação, gestão de conhecimento, transformação digital, governança. A ONU, esse grupo que está aqui. O Antônio, eu tive o prazer de conhecer essa manhã, ele é coordenador geral de planejamento, orçamento, monitoramento da execução financeira da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, na formulação, gestão e monitoramento de políticas públicas voltadas à transformação digital na saúde, contribuindo para a modernização do sistema de informação, governança de dados e ampliação dos acessos digitais aos serviços de saúde no Brasil. O Hilton, né, Kevin de Carvalho, é especialista em tecnologia, atua em projetos estratégicos da empresa Kingfisher, né? E é uma empresa que tem participação em projetos de cidades de inteligência, segurança pública, Vale inteligência artificial, IoT, né, integração de sistema. A empresa foi reconhecida por premiações nacionais e internacionais. E ele mesmo também receptor de vários honrarias e prêmios. William, matemático, eu tive o prazer de conhecê-lo já na abertura lá na TEG. Ele é matemático, especialização em administração estratégica, MBA em gestão empresarial, gerenciamento de projetos pela GB, atualmente cursando mestrado em design estratégico, com foco em inovação. Tem mais de 20 anos de experiência em operações, planejamento estratégico relacionado à gestão de unidades. Atualmente, ele coordena
é o coordenador de cidades inteligentes na Prefeitura do Rio de Janeiro, liderando iniciativas estratégicas que contribuem para a consolidação da cidade como referência em desenvolvimento urbano e inteligente, sustentabilidade, inovação e transformação digital. E agora, por fim, também apresento o Matias, que está conectado, né, à distância, é gestor público com mais de 30 anos de experiência em regulação, na questão do legado, energia e mineração, e ele é mestre e doutor em ciências jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, graduado em Direito e Matemática, e é especialista em regulação de direito administrativo e eficiência energética. Então, eu queria um salve de palmas para os nossos panelistas antes de Nós fizemos uma distribuição de algumas perguntas para o povo e cada panelista terá um período de 5 minutos, né, para expor suas ideias. Eu vou marcar aqui, quando chegar a 4 minutos, eu vou falar 4 minutos para que você tenha 1 minuto para finalizar. Né? Eu vou começar com a professora Helena. Né? Pode ser? Eu quero fazer as palavras do Vladimir, que nós temos o evento com a intenção de cada vez mais termos presença das mulheres nas plenárias. A autocrítica que nós fazemos, né, Vladimir, nessa construção que é muito importante. Então, começamos com a professora Helena. Professora Helena, como a inteligência artificial poderá acelerar a ciência brasileira, preservando o rigor científico e a autonomia tecnológica? Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade de falar aqui representando as mulheres, como disse meu colega, e essa representação numérica mostra, inclusive, essa diversidade, onde numericamente, estatisticamente, temos menos mulheres mesmo na área. Precisamos fomentar isso, já que a diversidade de ideias ela é importante para as soluções. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, que no final será respondida ao longo do evento, antes de tudo, a gente vai precisar de muita ética para conduzir o processo do Brasil decidir quais serão os caminhos em relação à inteligência artificial. Como eu represento a universidade, e por representar a universidade, eu estou representando aqui mais de 90% das pesquisas que são feitas no país, porque essa é a realidade, elas estão feitas dentro da universidade com suporte governamental, ou seja, dinheiro do povo. Então, como foi feito, né, o discurso de abertura, não é o instrumento que será tão importante. O importante é quais são os resultados e a quem ele vai servir. Porque, vamos lá, as doenças negligenciáveis, aí eu estou vindo para a minha área, porque eu trabalho com saúde e biologia. As doenças negligenciáveis, vamos lá, malária, importa para os outros países? As questões que a gente tem internas, envolvendo inclusive biodiversidade, são de interesse dos outros países? Em que sentido? Então, a inteligência artificial, eu trabalho há mais de 25 anos na área de biologia computacional, bioinformática, a gente até brinca que a inteligência artificial existe há muito, muito, muito tempo. Vou dar um exemplo simples, que biotecnologia parece uma palavra tão avançada. Gente, Faraó fazia pão. Se fazia pão, fazia biotecnologia. Ué, então para que nome, Helena? Gente, o motivo é muito simples, porque a gente nomeia as coisas. A gente classifica e diz, o dinheiro vai para ali. Então, a gente precisa urgentemente definir os nossos caminhos como país para a gente não assistir aquilo que já está acontecendo há muito tempo, que é a definição não só de quais são os conhecimentos que são surgidos e apoiados, mas para onde eles estão indo e em prol de quem? Que são pessoas. Todo mundo concorda? Quem aqui não tem um e-mail Google? E o que isso significa? Isso significa um acesso à informação de países inteiros. Não, porque está lá o contrato que eu assinei, você leu todo? Você sabe inglês o suficiente para ler ele todo, inclusive? Então, dentro dessa logística da universidade, o mais importante nesse contexto, na minha visão, é a formação de pessoas. A gente vai precisar fazer um investimento focado naquilo que a gente precisa. Já fizemos isso no Ciência Sem Fronteira, mas não teve foco. Não houve. Eu participei desse momento, eu visitei outras universidades estrangeiras, a gente não teve foco, que foi diferente da China.
A China teve foco. Ela teve foco ao ponto, eu estava falando com meus colegas, ela teve foco ao ponto, gente, de, atualmente, na Inglaterra, pesquisadores estão sendo demitidos das universidades que são privadas, lembra? São privadas. Então, se não dá lucro, manda o cara embora. Então, pesquisador com nome, com verba para pesquisa, mandaram embora. Motivo? Bom, eles construíram prédios, naquela época, inclusive da Ciência Sem Fronteira, inclusive com o nosso dinheiro também. Construíram os prédios porque vão receber os alunos, inclusive os chineses. Vamos ver quem adivinha. Agora, o que vocês acham? China está mandando alguém para algum lugar? Não precisa. Ela fez um investimento focado. E esse investimento já está voltando. Então, ela não manda mais. Se ela não manda mais, o dinheiro não vai para lá, eles não vão sustentar mais os pesquisadores, eles estão mandando embora. Então, a gente, o que a gente vai decidir como cidadania versus inteligência artificial? Eu vou para um outro ponto também. Eu trabalho com a inclusão. E a inclusão não só do ponto de vista de racial, vamos chamar de racial, mas das pessoas com deficiência. Isso interessa a quem? Obrigada. Trazer a reflexão de a quem pertence, principalmente em nosso país, onde mais de 90%, ouso dizer quase que 100%, é pago por todos nós. Inclusive os surdos, inclusive os cegos, inclusive os neurodivergentes. Por quê? Porque se eles comem, eles pagam impostos. Os impostos vêm no alimento. Então, você nem escolhe. Se você está vivo, é porque você está comendo. E se você está comendo, você está pagando imposto, e isso é cidadania. Então, a inteligência artificial no nosso país vai ter que considerar esse universo também, que é um universo ético. Obrigada. Como utilizar a inteligência artificial para fortalecer a capacidade do Estado, sem comprometer transparência, direitos e segurança jurídica? Obrigado. Primeiro, vamos tratar de como a IA pode fortalecer o Estado. Tá? A primeira mensagem que eu queria dar para vocês é que a IA está pronta e já funciona. Eu acompanho ela há mais de 10 anos, até antes disso, sempre implantando a parte de automação, melhoria de processo. Desde o LM ela já tinha utilidade, mas começou a funcionar finalzinho de 2025. 2024 ela se tornou o que a gente chama de net positivo, quer dizer que vocês ganham mais tempo usando ela do que o tempo que vocês perdem corrigindo o que ela faz de errado. Só que em 2026 para cá, a gente está numa corrida de aceleração que a maior parte de vocês não acompanharam. Ela entrou em 2026 no que a gente chama de capacidade agêntica. Tá? Se vocês ainda estão usando o ChatGPT gratuito no site, vocês não estão arranhando a possibilidade que elas têm. E isso, do ponto de vista de capacidade de melhorar nossos serviços públicos, automatizar e trazer eficiência em todas as áreas, é um potencial gigantesco. Hoje, eu acompanho, ou seja, já estou indo para meus 50 anos, trabalho com a parte de melhoria de processo, embora seja advogado, acabei me achando na engenharia de produção. Então, sempre trabalhei com a parte de automação e melhoria de processo e peguei praticamente todas as ondas. Entrei no serviço público em 99 e estavam aposentando as últimas máquinas de escrever. Computador você tinha para metade do setor, de manhã você escrevia na mão no papel, de tarde abria uma vagazinha no computador para você digitar seu trabalho dentro do computador. Depois a gente viu chegar a internet, que já foi uma grande revolução de você poder procurar na internet, e o Ctrl+C, Ctrl+V fez mais pelo direito do que toda a parte de eficiência. A gente viu chegar a tecnologia de comunicação, e hoje a gente tem a possibilidade de trabalho remoto, e parece que a IA é só mais um passo desse caminho. Mas eu digo para vocês, para quem acompanha e trabalha com isso, a IA não é só mais um passo, é um salto gigante. É como se a gente mostrasse para quem estava trabalhando com a máquina de escrever um iPhone. Por quê? Ela é a primeira tecnologia que permite a gente ir do dado direto para a decisão. Você não tem nada mais no caminho que você não consiga automatizar de alguma forma. Então, assim, ela tem um potencial enorme, a gente está longe de adotar, e a primeira recomendação, no nível pessoal, vai para casa, assina o Cloud Code, assina o Codex e usem no ambiente de desenvolvimento. E notem que a outra barreira que tem nessa tecnologia, que não teve nenhuma outra, é a acessibilidade. Desde que vocês saibam... Assim, se falava no começo dela muito da questão de engenharia de prompt.
né? Ou seja, você precisava fazer um prompt certinho, estudar e saber fazer isso. Hoje, vocês não precisam. Peçam mal, peçam em português errado. Se for analfabeto, vocês podem falar que ela entende voz. E se vocês não quiserem nem falar, e às vezes até a melhor forma de comunicar, façam um desenho, que ela tem visão. Então, hoje, vocês se comunicando com ela, vocês chegam num resultado. Isso não é comum para nenhuma outra forma. Então, esse potencial é enorme. E a grande questão que eu sugiro, no nível pessoal e para o organizacional, é a gente começar para adoção. Em termos de soberania, é claro que a gente adoraria ter um laboratório de ponta desenvolvendo a ponta do novo ChatGPT, no novo Cloud. Isso está um pouco longe em termos de investimento. Mas o Brasil, ele sempre foi especialista em adoção. Se você pegar o brasileiro tem a disposição de ser early adopter em redes sociais e internet, e a OCDE fez uma pesquisa mostrando até a disposição e como os países encaram. A Europa é que é mais resistente e o Brasil e outros países emergentes têm grande disposição de adotar. E é isso que eu recomendo em termos dos órgãos públicos e a nível pessoal, da gente ser líder em adoção. Porque os grandes modelos, eles são uma página em branco, mas você consegue trazer ele para a realidade. A gente provavelmente não vai conseguir desenvolver um modelo que supere hoje o que está na OpenAI no curto prazo, mas a gente consegue pegar modelos abertos e customizar ele para casos específicos nossos. Ele até perde capacidades em outras áreas, mas ganha na ciência, no uso, e isso a gente tem capacidade. Do ponto de vista de a gente não perder a transparência, não perder a confiança, a inteligência artificial funciona também muito como o próprio ser humano. É engraçado que a gente cobra a transparência da inteligência artificial, mas não cobra dos nossos gestores e políticos. Eles decidem da cabeça deles sem a gente ter o processo. A inteligência artificial ela pode até chegar a nível decisório, mas é necessário vocês abrirem todas as regras que chegam nesse processo. O ideal é você não deixar a decisão em cima dela, mas dê critérios para ela avaliar dados, para avaliar pontuações, que é o que a gente deveria também cobrar dos gestores, para que as decisões sejam feitas baseadas nesses critérios pré-estabelecidos. Vou parar por aqui, para respeitar o tempo, depois a gente continua. Obrigado, Raul. O Antônio que trabalha no Ministério da Saúde, né? E nós temos orgulho de ter o SUS, que é uma conquista do povo brasileiro, de que poucas nações, se não é uma das, eu diria que única, né, um país como o nosso, que assumiu isso na sua carta magna, que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. E ela está presente em todo o território. E hoje o Antônio assume uma parte importante e eu entendo que aumenta o acesso da população brasileira ao SUS como nunca teve antes. E, claro, né, dentro do SUS nós temos dados riquíssimos, né, de um povo que é um mosaico, diferente, distinto. E eu pergunto para o Antônio, como construir uma infraestrutura nacional, né, de dados de saúde capaz de sustentar uma área ética, segura e soberana? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu sempre venho aqui. Oi? Ah, tá. Eu podia você convida, então. Tá, ok. Então, bom dia novamente. É um prazer estar aqui. Eu sempre venho aqui acho que já a terceira vez, né, professor Calado, falar da transformação digital na saúde. E agora nesse painel aqui para falar de IA. Sim. E, primeiramente, do SUS, né, que o professor estava falando, assim, o SUS, o Brasil é o único país, né, no mundo que tem um sistema de saúde aí que alcança mais de 100 milhões de pessoas e produz 2,8 bilhões de serviço ao ano, né. Eu tive o ano passado fazendo um curso de saúde digital na Dinamarca. Quando a gente vai falar dos números do nosso país, assim, todo mundo fica muito assustado, né? Como que vocês conseguem levar a saúde a mais de 100 milhões de habitantes? E agora, a gente tem no Ministério da Saúde, desde 2023, uma secretaria voltada para informação e saúde digital,
né? Então, ela veio nesse momento realmente de que a IA está aí, e por que não? Tudo a gente trata, resolve na nossa vida por esse aparelho, por que não a saúde, né? Então, a gente está vindo aí com mais de 63 núcleos de telesaúde no país todo. A Rede Nacional de Dados, que é uma rede de troca de informações, né, de interoperabilidade, que hoje conta com mais de 5 bilhões de registros, e nas suas diversas áreas ela faz a interoperabilidade entre todas a rede de atenção, secretarias, UBS, UPAs, a gente está com todas as unidades da federação já aderido à Rede Nacional de Dados em Saúde, e com isso a IA chega para nos ajudar, né? A gente está aí junto ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, aí com vários projetos já implantados no SUS. A gente fez o lançamento há pouco tempo aí da transcrição online, né? Assim que o paciente está tendo ali a consulta, a transcrição já é automática disso. Também estamos aí com vários projetos ligados à gestão, que vê algum tipo de anomalia aí ligado aos registros de internação ambulatorial e hospitalar também. Também na área de gestão, a IA favorecendo aí a gente as demandas judiciais, que é um dos maiores gargalos no SUS, né? As demandas judiciais que a gente vê aí que leva boa parte do orçamento, e são aquelas despesas emergenciais que vêm, que não estão previstas no orçamento, e o Estado tem de resolver. Também da pessoa idosa, a gente está utilizando a IA para vários projetos aí dentro da IA, e dos diagnósticos, né? Também de saúde bucal, de melanoma, tudo a IA conduzindo. Agora está sendo lançado também uma IA, que é um banco de imagem, onde você vai ter o resultado ali de diagnósticos na área de odontologia, em 5 minutos você já tem ali, baseado naquele banco de imagens. Mas por trás disso vem todo um desafio, né? A infraestrutura, né? A soberania da IA, até onde vai a gente ter de obedecer os marcos nacionais e internacionais, né? Todo esse ecossistema que envolve a IA, desde dos programadores até a chegada ali à ponta que a gente quer, que é favorecer e ajudar os pacientes, os profissionais de saúde com o uso da IA. Também a capacitação, como a professora colocou, em IA, em saúde digital também, né? Tudo é muito novo, né? E hoje está aí toda a gente utilizando aí o chat GPT, mas a gente sabe várias tecnologias que a gente tem aí. E a capacitação, né, que está sendo muito discutido, a gente está aí com um programa de transformação em saúde digital, desculpa, que tem uma estratégia voltada para a IA, então a gente tem aí com formação desde especialização até doutorado, né, em saúde digital, e também nessa área de capacitação, o PET, saúde digital, que leva capacitação e a gente aos alunos graduados em saúde, e agora nessa nova versão que foi lançada, entra aí também os estudantes da área de engenharia, da área de computação, que é justamente para a gente ver aí como ter trabalhos para enriquecer justamente a inteligência artificial aí para dentro do SUS. É isso. Muito obrigado. Agora, pergunta para Hilton. Como utilizar a inovação tecnológica e proteção das liberdades individuais nas cidades inteligentes? Bom dia, pessoal. Meu nome é Hilton. Aqui eu represento a indústria, ao lado dos meus amigos acadêmicos e servidores públicos. Então, eu trago um ponto de vista de um ângulo, de um prisma, através da indústria. E a gente está num painel sobre IA e sobre soberania, e pode parecer um pouco controverso o fato de eu representar uma empresa global chinesa. Mas isso eu não vejo como uma controvérsia,
Por quê? Como o meu colega ele disse bem, nós como brasileiros, culturalmente, a gente sempre vem como adotando as tecnologias, somos bons usuários da tecnologia. Mas isso não quer dizer que a gente precise ficar limitado apenas como usuários. Mas, levando em consideração um contexto, e é difícil você mudar o contexto de usuários, de geralmente ser usuários e passar a ser, isso requer políticas públicas, isso requer uma política de Estado, isso requer um movimento de longo prazo, que não vai acontecer de uma hora para outra. O que importa como governo na adoção da inteligência artificial para garantir a soberania? Garantir a soberania, ela significa que os governos e as empresas, elas precisam ter a capacidade de escolha. Eu acho que a capacidade de poder escolher a tecnologia que adota, ela é o primeiro ponto da soberania, você ter a capacidade de escolha. E uma vez que você tem a capacidade de escolha, as regras de implementação dessa tecnologia, ela precisa estar clara. A regulamentação da utilização dessa tecnologia, ela precisa estar clara. A maneira como esses dados vão ser armazenados e processados também precisa estar clara. Precisa estar clara tanto na regulação, quanto também nos contratos que são feitos entre, como a doutora falou, a letrinha miúda. Isso precisa ser avaliado, principalmente quando envolve as contratações governamentais desse tipo de tecnologia. Mas uma parte muitíssimo importante que precisa ser levada em consideração nesse tipo de contratação, principalmente quando a gente está falando, como o meu amigo do Ministério da Justiça disse, que é do Ministério da Saúde, me desculpa. É que eu trabalho com segurança pública, sempre me vem o Ministério da Justiça na cabeça. Meu amigo do Ministério da Saúde comentou com a utilização e fomentação de bibliotecas de imagens para treinamentos de IA. Uma parte muito importante quando nós estamos lidando com contratação de serviços privados é a garantia pelo Estado de que esses dados ou que esses sistemas eles possuam as suas interfaces abertas, APIs de integração. Porque a contratação de uma caixa preta, não importa se ela é chinesa, se ela é americana ou se ela é de São Paulo. Se é uma caixa preta, não importa de onde ela vem. Então, os malefícios dessa contratação, ela vai ser, não importa a origem, desde que você tenha a capacidade de pivotar e não perder aquilo que você construiu ao longo do tempo. No viés da privacidade e da IA aplicada a cidades inteligentes e questão de privacidade, a parte extremamente importante de se levar em consideração na contratação dos governos é que esteja claro qual é a finalidade desse sistema de monitoramento que está sendo contratado por uma cidade. Por exemplo, reconhecimento facial. Quando o reconhecimento facial é contratado, qual é a finalidade? Eu posso contratar um sistema de reconhecimento facial para controlar a entrada e saída dentro de um prédio, por exemplo. Então, existe uma finalidade específica definida, onde os requisitos de regulação que nós já possuímos, como, por exemplo, a LGPD, que diz respeito a como esses dados devem ser armazenados, aonde eles devem estar disponíveis, quem tem que ter acesso, qual é o nível de auditoria. Então, essa é uma parte extremamente importante de quando se constrói esse tipo de solução, utilizando a inteligência artificial. Então, hoje no Brasil, nós somos... e um outro ponto interessante a se mencionar é que não existe nenhum tipo de fornecedor ou país que tenha a tecnologia verticalizada e só use a tecnologia daquele país. A China, a própria empresa, a empresa a qual eu represento, ela tem 30% do mercado global da vertical na qual nós atuamos, com faturamento de 15 bilhões de dólares anual. Boa parte das bibliotecas que a gente utiliza são de origem americana, origem europeia. Os chips dos seus celulares, que são provavelmente fabricados na China ou por marcas chinesas ou americanas, usam um processador que foi desenvolvido na Inglaterra, que hoje pertence à SoftBank, que é uma empresa japonesa. Então, é necessário esse compartilhamento de uma hora você é utilizador, outra hora você é fornecedor.
inteligência artificial pode tornar as cidades mais eficientes, sustentáveis, enfim, humanas? Tá, obrigado pela pergunta, professor. Queria agradecer, bem, primeiramente, né, em primeiro lugar, quer dizer, meu muito bom dia a todos que estão aqui presentes e também nos assistem nas redes digitais. Queria agradecer o convite, né, em nome do nosso querido Vladimir e também do professor Li, parabenizar todos que trabalharam por essa programação e organização desse evento fantástico. Desde quarta-feira a gente consumindo conteúdos interessantíssimos, importantes, que muitos são destacados e abordados através das pesquisas, a qual eu parabenizo as figuras da professora Helena e do professor Calado, que são responsáveis por essa provocação constante, né, não só no meio acadêmico, mas também, né, nos governos e empresas. Isso faz com que a gente amadureça muito esse contexto e possa chegar aqui agora, através desse debate, essa mesa muito rica, né, ouvir um pouco sobre, né, a evolução, sobre a pesquisa, sobre a aplicação prática nos governos, mas também como é que a gente chega com isso até o cidadão, que eu acho que é o uso dessa tecnologia na ponta, né, que é o papel dos municípios, principalmente, como é que a gente tem essa interface com o cidadão. E aí, para trazer esse exemplo prático sobre, né, como é que a gente pode abordar esse uso da IA nesse contexto de cidade inteligente, criativas, sustentáveis, eu trago 3 exemplos da Prefeitura do Rio que tem atuado com o uso da IA nos seus serviços. Mas eu queria destacar que esse uso, ele vem como uma ferramenta. Em nenhum momento a gente substituiu a importância da ação humana, tem sempre uma interface humana na tomada de decisões com o uso dessas ferramentas, e a gente tampouco substitui pessoas, né, no nosso grupo de trabalho. Mas foi importantíssimo para que a gente pudesse cruzar dados, identificar padrões e agilizar os processos. Então, eu trago aqui 3 projetos que a gente vem atuando na Prefeitura do Rio, que são chamados os Pequenos Cariocas. Esse projeto, eu particularmente tenho um carinho enorme por ele, porque ele atua com gestantes e depois acompanha crianças até os 6 anos de idade e tem uma ação proativa, né, num público de extrema vulnerabilidade social. Então, como é que a IA entra nesse processo, né? E olha o interessante disso, professor, porque esse projeto ele lida com 3 secretarias, que é a Saúde, a Assistência e a Educação, mas ele está com a gestão através da Casa Civil, para que essa transversalidade seja cada vez mais provocada na gestão municipal. Então, de que forma isso acontece, né? A gente faz uma busca ativa dessas gestantes e depois crianças, e a gente usa esses dados de diversas secretarias, né, como eu citei, Assistência Social, Saúde, Educação, para identificar quais famílias têm direito aos programas sociais, mesmo que elas nunca tenham sabido ou acessado isso. Então, a gente cruza essas informações, depois de identificado, a gente dispara mensagens proativas para essas pessoas, através do WhatsApp, né, no caso das mães, principalmente, avisando como que tem direito a esse benefício e o que ela precisa fazer para acessar esses benefícios. Então, ao invés de esperar o cidadão, né, procurar saber se tem o seu direito, a gente já avisa que ele está disponível, que tem o direito de estar disponível para aquelas pessoas. Então, isso é um caso que, assim, inclusive foi premiado pela Bloomberg Philanthropies, por conta dessa iniciativa de proatividade com relação à pessoa, e nos deixa muito orgulhoso de poder desenvolver um trabalho como esse, da luz, traz as pessoas para um campo de visão que antes estavam escondidos, né? O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês já está na linha do emprego, geração de emprego e renda, principalmente renda, né? São as Oportunidades Cariocas, é uma plataforma digital que tem um simples objetivo de fortalecer a empregabilidade. É o simples e maior objetivo dessa plataforma. Funciona em 3 frentes, né? Ela é uma frente de capacitação e cursos voltados para as pessoas conectadas com essa plataforma, um marketplace de serviços, e a gente está falando aí de uma escola que precisa de uma pintura. Obrigado, professor.
uma escola que precisa de uma pintura, então tem uma pessoa com MEI cadastrada nessa plataforma, ela pode oferecer o serviço para a escola em que o próprio filho estuda, ainda cuida da escola que o próprio filho estuda, e uma canal de vaga de empregos. Então, nessa plataforma, a gente pode apoiar na capacitação, na elaboração de currículos, na sugestão de trilhas de aprendizado personalizados, matchmaking entre vagas e oportunidades, e isso tudo a IA dando esse apoio e personalizando esse direcionamento de carreira e renda para a pessoa cadastrada nessa plataforma. E a terceira já é uma linha de segurança pública, né, que seria a Civitas, a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia da Prefeitura, que atua em apoio às forças de segurança do Estado, mas através do projeto da Fronteira Digital, hoje a Prefeitura do Rio lê mais ou menos 6 milhões de placas diariamente, e essas placas, elas ficam sendo monitoradas através da solicitação das forças de segurança, nunca da Prefeitura, mas sempre das forças de segurança, e isso faz com que muitas ocorrências e também investigações possam ser muito mais rapidamente resolvidas através desse projeto que usa IA nesse cruzamento de dados e informações. Se houver tempo, eu posso citar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente já detectou um carro clonado que passou com a diferença de 14 segundos entre Leblon e Ilha do Governador. E num cálculo simples de física, né, deslocamento de espaço-tempo, a gente sabe que esse carro não tem condições de deslocar por 1.000 km por hora na cidade do Rio, e é um uso de IA desenvolvido pela própria prefeitura para que esse monitoramento possa ser feito em tempo real pela cidade e as informações fornecidas para a polícia melhorar a segurança pública na cidade. Obrigado. Obrigado, Willington. Nós passaremos a palavra para o Matias, né, que está conectado online. Matias, tem 5 minutos para responder a pergunta. Né? A pergunta é: como os órgãos reguladores podem estimular a inovação, preservando segurança, competição e interesse público? Bom dia a todos. Eu faço parte de uma associação chamada ABAR, Associação Brasileira das Agências de Regulação do Brasil todo. A ABAR, o ano passado, criou uma Câmara Técnica de Inteligência Artificial, Inovação Tecnológica e Mudanças Climáticas. O intuito disso é que as agências todas do Brasil possam participar dessa grande mudança tecnológica que ocorre no mundo. O Brasil tem avançado, né? Tem a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que foi feita em 2021, com algumas ações concretas. Tem o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, que tem metas ambiciosas e investimentos estruturantes. As agências de regulação, dentro desse contexto da ABAR, estão desenvolvendo diversas ações, não apenas em cima do que a IA traz como um Google, mas sim ações no que a gente pode colaborar com a sociedade, com a fiscalização dos serviços públicos para desenvolver esse tipo de ação. Então, nós já estamos fazendo a verificação de ativos das concessionárias, haja vista que a ABAR contempla desde saneamento, energia elétrica, transporte, rodovias, gás natural e etc. Né? Então, nós estamos, por meio da IA, fazendo a verificação desses ativos, a consolidação de resposta a consultas públicas, a análise de reclamações georreferenciada das ouvidorias, a fiscalização preditiva e o transporte clandestino na fronteira do Mato Grosso do Sul, no qual é o meu estado. Falando de IA e soberania digital, a gente tem que ver, seguindo a linha da professora Helena, da UF, nós temos que pensar muito na ética, né? O que é que vai se reconduzir, como vai ser recomendado isso. E, em cima disso, a gente vê que nós temos um risco muito grande da dependência digital. Como diz o colega, seja chinesa, seja americana ou seja de São Paulo,
nós não podemos ficar totalmente dependente dessa questão digital da IA. Ou seja, existe uma vulnerabilidade a oligopólios estrangeiros e nacionais. O mercado em nuvem mundial é concentrado em poucas corporações globais. Tem uma extraterritorialidade e insegurança, ou seja, muito dos dados nacionais estão em servidores estrangeiros e sujeitos a legislações e sanções de outros países. Então, tudo isso que eu estou falando são pontos a serem observados que afetam a nossa soberania nacional. E aí tem a questão da soberania dos dados versus operacional. É preciso garantir que o Estado funcione mesmo diante de rupturas na cadeia externa. Ou seja, mesmo que haja uma guerra, mesmo que haja sanções digitais em cima da questão comercial, nós temos que ter uma estratégia brasileira para essa autonomia. Primeiro, marco legal e governança, implementação de regulação baseada em risco, uma nuvem soberana em modelo de soberania, uma nuvem de governo, e o framework FESIA, que tem atuação em 9 dimensões. Bom, o que a gente fala com isso? É somente uma preocupação de que a gente não fique dependente totalmente de empresas e de outros países. Para isso, o Brasil tem que ter força, tem que ter independência. No caso da dependência das nuvens, as soluções são proprietárias estrangeiras. As inovações são startups como complementadoras. E os dados, nós estamos exportando os dados brutos. Ou seja, esse é o nosso cenário. O cenário de soberania seria uma nuvem de governo, as compras públicas como cliente âncora e o modelo treinado localmente da soberania. Nós estamos fazendo, agora, dentro da ABAR, um acordo, estamos entabulando ainda um acordo com a UF, ou seja, nós queremos que a gente tenha uma metodologia centralizada e um desenvolvimento descentralizados em cada agência, das 80 agências que existem no país. Como é isso? Ainda não está fechado com a UF, mas é um grande parceiro nosso, que vai nos ajudar, inclusive trabalhando com o Vladimir. O Vladimir é o grande mentor dessa ideia, de que a gente desenvolva a metodologia centralizado e cada estado, cada agência, seja a ANEEL, a Anatel, a NTT, seja a GEMES, a agência no qual eu sou diretor, a gente possa desenvolver nas nossas necessidades aquilo que nos atenda. Então, seria desenvolver a intelectualidade e o produto sendo feito em cada agência. Obviamente que tem muitos produtos que vão ser utilizados um por outra agência, mas sempre voltado no cuidado de quem produz os dados é a máquina, mas quem decide é o ser humano. E tem que ter regras para isso. Obrigado. 80. Obrigado, Matias. Então, nós partiremos agora para a segunda parte, que é uma dinâmica, um cenário, né? Como que estamos, o risco, depois as oportunidades e, por fim, ação, né? Ação prioritária. Eu dividi aqui os blocos para cada 2 panelistas responder. Então, o primeiro painel, quer dizer, a primeira pergunta é para a Helena e para o Wilton. Eu até fiz uma certa divisão de qual, no ponto de vista de vocês, qual é hoje o maior risco do IA na questão ética, para a professora Helena, e para o Wilton, a questão de soberania nacional. Então, risco, o que vocês enxergam como risco no cenário atual? Helena? Bom, então vamos aos riscos. 4 minutos dessa vez, pode ser? Pode, claro. A questão do risco, e aí eu vou pela identidade minha, que é a universidade. Qual é o nosso maior risco atualmente? Considerando o cenário das universidades públicas, não estou falando só da UF, qual é o investimento que tem sido feito para que formemos, né, tenhamos a formação de pessoas capacitadas a lidar
com a inteligência artificial, mas não como usuário só. E aí eu questiono um pouco quando a gente diz assim, a IA está pronta. A IA não está pronta. Porque assim, o que é estar pronta? É estar pronta em tudo. E em tudo ela não está pronta. A gente tem feito teste dentro da universidade. E vocês podem fazer esse teste. E é isso que é mais complicado. Nós estamos usando em nossos celulares para tudo que dá vontade. Vocês sabem disso. E é todo mundo. E as pessoas estão, inclusive, usando como psicólogo, como médico. É real isso. E aí, a IA, que foi planejada, eu não tenho preocupação, claro que existe, né, em relação aos governos, porque os governos são cobrados. A gente cobra a quem quando a IA erra? Primeiro, IA não é gente. Né? A gente achava a IA, que a IA é um instrumento. Alguém planejou a IA. E aí, qual é o compromisso? Aí vem a questão ética com a população que tem acesso a isso. Se você fizer um teste agora sobre qualquer medicamento que vocês tenham na bolsa, dependendo da inteligência artificial, ela vai mandar tomar para outra coisa. Isso é gravíssimo. E isso é real. Então, ela está preparada? E aí vem a questão da universidade. A universidade forma profissionais de diferentes áreas, e concordo com meus colegas, ela é aplicável para qualquer área. Mas aqueles profissionais que estão sendo formados aqui, eles têm que saber como funciona, eles têm que ter a oportunidade, alguns deles, de inclusive criar, e aí vem a questão da ciência aberta, né, são esses códigos abertos até em que ponto e até que ponto a gente consegue modificá-los. Mas ele serve, sim, para a gente criar, inclusive, novos instrumentos e ferramentas. Então, o nosso risco, eu aponto aqui, que é ficar muito para trás, mas não é pouco para trás, é muito para trás. O que a universidade, hoje em dia, com estrutura, e aí até passa a pergunta para os meus colegas, o que a universidade tem de estrutura para fornecer a todas as áreas a inteligência artificial interativa e que possa ser modificada para a qualidade. Os nossos alunos, vários deles estão usando para outros princípios que não são os mais éticos, tá, gente? Né? Quem é professor sabe, você recebe um negócio, você vê, às vezes a pessoa não se dá nem o trabalho de tirar os pontinhos que aí a bota. Se ele me manda isso, ele não leu. Se ele me manda isso, ele não analisou, ele não fez reflexão, não fez nada. Estamos formando pessoas cujo Ctrl-V, Ctrl-C em alto nível, que agora é inteligência artificial, não se dá o trabalho de ler, né? Mínimo. Ele está te devolvendo. E detalhe, eu já falei, eu não corrijo, eu tenho mais o que fazer do que corrigir a inteligência artificial, que, diga-se passagem, não vai saber nem da minha correção, né? Porque nem volta para ela. Então, esse é o maior risco, é a questão da formação. Tá? Bom, tem outros riscos também, além da formação, que, pensando em saúde e em segurança, é isso, é o uso. Este uso não tem consequência, não existe consequência. E aí, vamos lá, todo mundo já deve ter ouvido falar de gente que se suicida, né? Por quê? Aí, inclusive, aconselha. Por quê? Porque todos os algoritmos são para ela te conquistar, até porque ela precisa aprender. Então, ela tem que manter a conversa com você. Então, podem reparar. Tudo que você pede, ela começa com um elogio. Você é lindo, você é maravilhoso, que ideia boa, você tem razão, né? Isso é um desenho. Então, além do risco da formação, pensando como universidade, tem um risco como usuário. Isso são questões que precisam ser vistas, inclusive, do ponto de vista da soberania. Aí eu passo para o meu colega. Obrigado, professora Helena. Então, agora, passamos a palavra para Hilton. Quais são os riscos? Qual que é o maior risco? Professora Helena, como diria o ChatGPT, você está absolutamente certa. Eu acho que, olhando na parte de soberania, agora pensando em IA, a gente vive em ondas de tecnologia. Acho que eu posso pontuar uma onda de tecnologia antes do que a gente conhece hoje como inteligência artificial massificada, como a gente está utilizando, que foi a onda da nuvem. O colega Matias falou sobre a utilização de computação em nuvem. Só que nem tudo precisa estar em uma nuvem pública. O que às vezes, principalmente gestores públicos, acabam sendo conquistados com muitos dos argumentos de que você não vai precisar ter um engenheiro de servidores contratado para poder cuidar disso, mas o custo é 3 vezes maior. Quando a gente fala de nuvem pública, como AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, Azure, na Microsoft, o que for que seja, essas nuvens são excelentes para aplicações que necessitam de escala.
Quando eu falo escala, é o quê? Você está o iFood lança agora um cupom de R$10 para todo mundo. O que vai acontecer com a demanda do iFood? Vai crescer absurdamente. Sai uma notícia de que você precisa, que o Nubank vai aumentar uma taxa de não sei o que lá. O que todo mundo que tem Nubank vai fazer? Vai acessar. Mas quando você tem um sistema, agora falando da minha área, que falando da minha área, que é segurança pública, essa demanda ela é previsível. Toda demanda que ela é previsível, você não precisa de uma infraestrutura em nuvem para rodar isso. Quando eu falo de câmeras, de análise de IA, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro não vai aumentar 50 mil câmeras de hoje para amanhã. Isso vai ser planejado. Por que eu estou indo no caminho da nuvem? Porque quando você, hoje, por exemplo, câmeras corporais de alguns municípios que usam uma tecnologia em nuvem de um fornecedor americano. Se naquele processo do STF, da tal da Magnitsky, eles resolvessem que fornecedores americanos não podiam fornecer para o Brasil, Nubank ia parar, iFood ia parar, fornecedores de solução de segurança pública que está armazenado em nuvens públicas americanas iam parar. Isso ia acontecer? Não sabemos. Podia acontecer? Podia. Aí entra a questão da soberania. Quando você... Aí entra a questão de planejamento do planejamento, da regulamentação, de entender o que são realmente as tecnologias e quando se planeja fazer adotar esta tecnologia, que isso seja feito de acordo com o cenário que isso vai ser aplicado. Eu preciso colocar o processamento das imagens, da biblioteca de imagens, por exemplo, do Ministério da Saúde dentro de uma nuvem pública, para ser processado numa nuvem pública, eu posso fazer isso dentro de uma nuvem privada do governo. Aí entro na minha primeira fala. A IA que vai processar, talvez nós não temos essa tecnologia aqui no Brasil para poder fazer o processamento dessas imagens, mas os dados são brasileiros. O processamento, na hora que eu contrato essa inteligência para poder fazer o processamento dessa biblioteca que é brasileira, eu preciso ter tem alguém insistindo muito aqui. Eu preciso ter a capacidade de controlar o acesso que essa ferramenta vai ter aos meus dados. Que acessos externos essa ferramenta vai ter. Então, quando a gente pensa em soberania, ela também cobre estes pontos. O que eu preciso processar, onde eu preciso processar, quem vai ter acesso, quem não vai ter, e a gente adotar a infraestrutura de processamento correto, com as tecnologias corretas, com acesso aos dados corretos, de acordo com ao que está sendo contratado. Então é possível você manter a soberania, mesmo com algoritmos de outros países, que não necessariamente nós temos próprios processados, desde que isso esteja bem planejado. Obrigado, Hilton. Bom, vamos para as oportunidades. Então, o Raul e Matias vão responder essa parte. Ele tem 4 minutos. Vamos começar com o Raul. Raul, quais são as oportunidades aí no horizonte? Assim, começar falando um pouquinho mitigando os riscos. Uma vantagem que essa tecnologia tem, até do ponto de vista de você não ficar preso a um fornecedor, é que uma vez que você implementa uma solução, você trocar de um modelo para outro, geralmente não é nem uma linha de código, é você trocar um parâmetro no final de uma linha de código. Aí agradecendo até as empresas chinesas, hoje quem está nos dando alternativa ainda open source de ponta é a China. Tivemos modelos abertos, o Facebook, a Meta, fizeram modelos lá atrás, o OpenAI lançou um e o Google está se especializando em modelos que rodariam teoricamente no seu celular. Mas os grandes modelos de ponta, só a China, atualmente o GLM, o DeepSeeker, que estão a par, ou seja, estão muito próximos dos modelos de ponta. Só que rodar eles não é uma coisa fácil. Como a gente está falando ali da questão das nuvens privadas, não achem porque ele é open source que vocês conseguem baixar, botar no seu laptop.
são modelos que só de memória eles demandam terabytes. Isso não roda num computador só, não roda em até um servidor só. Então, a gente precisa ter essa estrutura. As oportunidades que a gente tem, como falou, a adoção é muito fácil, a gente tem um bom caminho. Quando eu falo que ele está pronto, a cada nova versão que você tem de EA, o importante não é que ele aprende um novo medicamento, mas o QI dele aumenta. Tem um benchmark especificamente que ele mede o QI. Em 2024, a média de QI era 60 a 80. Hoje eles estão na faixa de 130 a 150. Você dando o contexto certo, treinando para a sua realidade, ele consegue, inclusive, indicar corretamente um medicamento. Mas eles não estão prontos de prateleira. É aquilo que eu falei, eles precisam ser customizados. Mesmo que a gente já está num estágio que mesmo que não tivesse nenhuma evolução pelos próximos 10 anos, só com o modelo aberto, a gente ainda tem 10 anos de trabalho de aperfeiçoar eles para a nossa realidade com ganhos. Né? Claro que a gente vai ter o estado da arte. A gente precisa ter essa oportunidade de trazer isso para as universidades. O que o Matias falou, as universidades são o grande celeiro para a gente trabalhar o fundamento, ou seja, a regulamentação, o uso, as práticas. Isso não é um problema para cada órgão tentar trazer sua própria solução. Vamos tentar desenvolver essa metodologia de forma centralizada e aplicar isso de forma geral no governo. Porque o estágio atual, que você pega qualquer órgão, ele tem dificuldade até de contratar. A contratação de um grande projeto é fácil, mas idealmente você não quer fazer um grande... Vou dar um exemplo, o Estado do Rio de Janeiro fez uma tomada de preço para IA, quem ganhou foi a IBM. A IBM não figura nem top 100 de melhores modelos. E você fechar um contrato de licitação com 3 anos com a IBM, talvez não seja a melhor estratégia você estar na ponta. Idealmente, você quer ter essa mobilidade de escolha. Então, vamos para a universidade, vamos estabelecer os modelos de como superar regulação, aquisição, até a metodologia de implantação. A gente sabe que traz resistências, traz medos. Tendo essa metodologia, a gente consegue aplicar isso de forma individual em cada estado. Obrigado. Matias, qual que é a oportunidade que você enxerga? Eu enxergo, assim, o nosso país é um país muito forte, ainda é, né? E eu acho que a palavra é sinergia. Ou seja, nós ainda temos capacidade de escolher alguns caminhos. Nós, por exemplo, falando sobre as camadas da pilha tecnológica, dados, computação, talentos e governança, vamos dizer. Dados, nós somos um país continental que tem agronegócio, a indústria está em desenvolvimento, nós temos gente, nós temos espaço, nós temos produção, então nós temos informações que nós temos que captar e transformar, esses dados transformar em informações. Com relação à computação, nós somos um país com muita energia, nós somos um país com capacidade de gerar mais energia, inclusive limpa. Nós somos um país com metais, nós somos um país que tem essas possibilidades. Com relação a talentos, também é só descentralizar. A gente ter uma estrutura aí que eu chamo à baila o governo brasileiro, o governo estadual, municipal, federal, os governos, para que assumam essa descentralização, ou seja, capacitação das pessoas no país todo. Então, mas tem que ter o quê? O último ponto dessa pilha tecnológica, que seria a governança. Regulação. Nós temos que saber o que a gente quer, como que a gente vai colocar a questão da ética em volta disso tudo, como que o ser humano vai se compatibilizar com a máquina, porque eu concordo plenamente com a professora Helena. Na verdade, nós temos um instrumento e nós temos que utilizar esse instrumento. Então, nós estamos numa posição fantástica no mundo hoje. Nós temos que saber organizar tudo isso. Obrigado. Obrigado, Matias. Vamos para a ação agora. Willington, uma ação prioritária para que o Brasil seja protagonista em inteligência artificial. Professor, uma ação é um desafio.
mas olhando um pouco para a nossa atuação na Prefeitura do Rio, eu posso dizer que a gente teve uma preocupação de definir uma atuação ética e segura, ou seja, estabelecer limites ali para essa atuação. Mas a gente sentiu falta dessa referência uma escala um pouco acima, talvez a necessidade da finalização daquele PL, acho que 2023, alguma coisa assim, é um marco importante para a gente ter como nossos colegas da ABAR podem falar muito melhor do que eu sobre a parte de regulação, mas acho que é um ponto importante para que a estratégia ela esteja alinhada com os limites estabelecidos. Então, na prefeitura, a gente não tinha muito claro essa referência, então a gente foi buscar isso fora, ou seja, a nossa referência hoje é a regulamentação da União Europeia, né, para IA. Então, isso foi uma base para que a gente, na cidade, a gente estabelecesse um decreto, né, o decreto municipal 8.926 do ano passado, 2025, que foi a base também para duas resoluções, uma da Coordenadoria-Geral do Município e outra da Procuradoria-Geral do Município. Mas, apesar de serem duas áreas distintas, elas tinham uma base muito parecida, que era a supremacia da inteligência humana, né? Tem sempre um ponto de verificação humana para essa questão, a transparência e a verificabilidade das informações, né? A responsabilização, ou seja, você pode criar, usar, mas se você está usando ou divulgando, você é responsável por aquelas informações que estão sendo divulgadas, e a proteção dos dados. Então, as duas resoluções tinham uma base muito parecida, e isso dava segurança para que a gente pudesse atuar e desenvolver os projetos com base nas tecnologias que a gente usou. E citando o nosso colega Raul também, sempre com o conceito também de dados abertos, é uma premissa da empresa de tecnologia da prefeitura, que é a IPLAN, e com base nessa premissa também usou duas tecnologias de base aberta para criar a nossa própria IA. Apesar das controvérsias de não ter sido divulgados devidos créditos, têm sido bem funcionais e a performance bem elogiada. Então, é um pouco do que a gente tem usado na prática, mas, ao mesmo tempo, definiu critérios para que esse uso possa ser responsável, ético e seguro. Obrigado. Bom, nós chegamos à parte final do nosso painel e fico feliz que o nosso debate mostrou que a inteligência artificial não é apenas uma agenda tecnológica, né? Ela representa uma agenda de desenvolvimento nacional. As decisões tomadas nessa década definirão a posição do Brasil na economia do conhecimento das próximas gerações. Construir uma IA ética significa colocar a tecnologia a serviço das pessoas. Construir soberania tecnológica significa garantir que o conhecimento, os dados, a inovação e as decisões estratégicas permaneçam alinhados aos interesses do país. Esperamos que essa discussão fortaleça novas parcerias entre o governo, universidades, setor produtivo e a sociedade para que o Brasil participe não apenas como um consumidor, um espectador, mas como um protagonista da nova economia baseada em inteligência artificial. Agradeço muito às pessoas que estão aqui assistindo, também às pessoas que estão na internet e ao público, né, de uma maneira geral aqui, e um salve de palmas para os painelistas que abrilhantaram esse painel. Passo a palavra para a Camila, né, na cerimônia, e desfaço a mesa. Obrigado. Vamos fazer a foto oficial, por favor. Vocês podem só se alinhar no palco. Pode chamar a fotógrafa, por favor. Ela está vindo, a fotógrafa. Enquanto a fotógrafa está se posicionando para fazer as fotos oficiais, nós agradecemos a presença dos painelistas e convidamos a todos para uma pausa após a foto,
porque nós estamos servindo um coffee break no hall de entrada do auditório. Na volta, os autores dos artigos se dividirão em salas de trabalho técnico. E aqui no auditório teremos o painel 2, do marco regulatório à entrega, o desafio da universalização do saneamento. Aos que acompanham pela transmissão online, voltaremos em 30 minutos. Muito obrigada. Não,